Uma das coisas que eu acho que é fundamental para quem quer crescer é estar próximo de pessoas que estão no nível que você gostaria de estar. Só que para você fazer isso, você não vai conseguir fazer isso de uma forma tão orgânica. Talvez você tenha que pagar para isso. Por exemplo, uma coisa que me abriu muito os olhos assim foi, por exemplo, fazer a mentoria com o Wendel Carvalho de forma individual. Eu fiz parte de masterminds. Que foi muito caro, acredito. Muito caro. No mastermind, por exemplo, que eu participei, eu paguei 50 mil. Hoje tá muito mais caro, mas quando eu paguei era 50. Já era muito. E já era muito dinheiro. Pra mim, pra minha realidade, como assim? Eu vou gastar 50 mil pra ficar próximo desse cara? Só que ele tinha uma visão completamente diferente. As pessoas que faziam parte desse grupo também já estavam num outro patamar. Então conseguiam me dar sacadas, etc e tal. Então, estar em ambientes com pessoas que você quer chegar naquele mesmo patamar, fundamental. Fundamental. Da mesma forma que um dia você estudou para concurso público, agora você também tem que estudar para negócio. E se conectar, porque a chave que você precisa está sempre na mão de outra pessoa. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutori. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon Andrade, eu sou um dos fundadores da Tutori, atualmente a maior comunidade de mentores do Brasil e uma pessoa mega especial pra gente, uma pessoa que tem uma autoridade gigantesca aqui em Brasília e tem construído a autoridade do Brasil inteiro, uma pessoa que já foi aluno, já passou em concursos, em diversos concursos, trabalhou com mentorias, hoje é uma das grandes autoridades em marketing digital e vai destrinchar pra gente aqui toda a jornada dele. Eu tenho certeza que vai ser um podcast de muita entrega. Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Vinícius Soares, Tamo junto, o meu mestre. querido. Tudo bem, Vinícius? Tenho certeza que vai ser um podcast incrível e seja muito bem-vindo. E Vinícius, eu já vou começar o nosso podcast perguntando um pouquinho da sua história. Conta pra gente como que você chegou até aqui, como é que foi a sua jornada como aluno, como é que foi sua jornada como servidor público, tendo que conciliar com o serviço público, tendo que conciliar com as mentorias. Conta um pouquinho pra gente da sua história, que eu tenho certeza. Eu já acompanho você há muito tempo, eu sei que a sua história é muito legal e vai gerar uma identidade muito grande com muitos alunos que nos acompanham e muitos profissionais também, professores, mentores. Eu tenho certeza que vai ser muito legal o nosso bate-papo. Legal, então vou falar um pouquinho da minha história e para a gente tentar traçar aqui, eu não me alongar demais, eu vou desde a época em que eu morava num barraquinho de empregada, dividindo uma cama de solteiro com a minha mãe, até faturar milhões com mentoria, tá? Então a gente vai seguir essa jornada e quem acompanhar a gente até o final vai pegar aqui as principais sacadas que a gente utilizou para faturar milhões vendendo mentoria, porque dá, Marlon, dá. O cara que não tá faturando milhões hoje com mentoria, ele tá jogando errado. Ele tá fazendo alguma coisa errada. Eu sempre falo isso. Inclusive, a mentoria possibilitou eu realizar um dos meus sonhos maiores de todos, né? Porque o primeiro sonho era passar em concurso, era adquirir estabilidade. Só que quando você chega lá, você percebe que você pode muito mais. Você fala, cara, estudei pra caramba, estudei todo esse conteúdo, agora eu tô aqui muitas vezes fazendo um serviço que não me exige intelectualmente tanto assim, né? Então você sabe que você tem a capacidade, mas no dia a dia você não é complementar, digamos assim. Então você sente a necessidade de buscar mais. E a mentoria foi o caminho que eu encontrei para realizar esses sonhos grandes. Então, para o professor, para o aluno que está aí do outro lado assistindo a gente, saiba que a mentoria vai ser um grande divisor de águas para você começar a prosperar de verdade. Já adquiriu estabilidade no concurso público? Perfeito. Agora é hora de prosperar de verdade. Dá o próximo passo, né? O próximo passo, meu amigo. Show. E como eu disse, filho de mãe solteira, dividi a cama de solteiro com a minha mãe, nunca gostei de estudar, né? Só que quando eu completei 18 anos de idade, eu tive que tomar uma decisão importante. Ou eu ia assumir as empresas do meu pai, ou eu ia tocar a fazenda da minha mãe. O único problema é que meu pai não tinha empresa e minha mãe não tinha fazenda, né? Era quebrado, lascado. Então não tinha muita grana. O único caminho do pobre para poder crescer na vida é o estudo. Então fui estudar, fiz o UNB, consegui passar no UNB. Primeiro curso que eu fiz foi matemática, na sequência eu fui fazer engenharia. Só que por um problema familiar, eu tive que buscar uma segurança mais rápida, que foi a saída do concurso público.
Chamei todos os meus amigos da faculdade para estudarem para concurso junto comigo. E adivinha só? Nenhum quis ir. Tá ficando maluco, pô. A gente vai parar a faculdade para estudar para concurso e tal. Naquela época, engenharia tava em alta, né? Então, todo mundo queria ser engenheiro e tal. Eu falei, cara, eu preciso passar num prova, preciso ganhar uma renda, etc e tal. E fui estudar para concurso. Nessa época, já mais dedicado, mais disciplinado. Fazia cursinho à noite, estudava manhã e tarde, o tempo inteiro, full time. E o primeiro concurso que eu fiz, o primeiro de todos, assim, eu me dediquei muito, estudava mais de 12 horas por dia. O primeiro concurso que eu fiz, adivinha só? Reprovei. O segundo concurso, reprovei de novo. O terceiro concurso, reprovei mais uma vez. No quarto, reprovei de novo. Cara, foi uma sequência de reprovações, assim. E eu gosto de relembrar aquela frase do William Douglas, né? Concurso você não faz para passar. Você faz até passar. Porque uma hora vai dar certo. Uma hora essa conta vai fechar. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Só não passa em concurso quem desiste. E desistir não acelera o processo. Exatamente. Então, minha trajetória de concursos públicos foi no sétimo concurso que eu passei. Né? Assim, não vou lembrar exatamente quais foram os concursos. Mas no sétimo eu passei. E quando eu passei, eu fui passando um atrás do outro. É aquela velha frase, né? O sucesso, ele deixa rastros. Depois que você aprende, você não desaprende mais. Então você vai só É igual andar de replicando. bicicleta, né? É igual andar de bicicleta. Você vai pegar uma bicicleta pequenininha, depois você pega uma grande. Continua sendo uma bicicleta. Né? O desafio é um pouquinho maior, mas continua sendo uma bicicleta. Parece que descobre a fórmula mesmo, né? Perfeito, é isso, é isso. Depois você pegou essa fórmula, essa sacada, você vai só replicando. Não é à toa que o cara, às vezes, ele passa para analista, aí depois defensoria pública, aí depois promotoria, magistratura. Ele vai só replicando aquilo. O sucesso, ele deixa rastros. Isso, assim, mudou minha vida entender esse princípio. Porque você precisa se dedicar até você pegar a manha. Depois que você pegou a manha, o negócio começa a voar. A mesma coisa sendo mentor de concurso. A mesma coisa você sendo mentor, fazendo mentoria, ajudando as pessoas a serem aprovadas também. Depois que você pega o jeito da coisa, você prospera. Não tem como. É inevitável. É inevitável. Agora, por que que as pessoas, elas param, né, em determinado momento da vida e não prosperam mais? Porque elas se acomodam. A mesma coisa com o concurso. O cara passa no primeiro concurso, ele tá com sangue no olho, mas ele sofre a síndrome do primeiro cargo. Começa a receber uma grana que ele não recebia antes, agora ele tem estabilidade e ele fica meio que acomodado. Aí para de estudar, não se dedica mais e tinha um potencial enorme para evoluir. Mas porque passou no primeiro concurso, estacionou. Verdade. Estacionou. Então comigo foi mais ou menos assim, eu comecei a estudar para concurso público, precisando de uma segurança financeira, por isso que eu fui estudar para concurso. Eu lembro que a minha referência era um professor de 24 anos que chegava no cursinho de BMW. Fala, pô, esse cara tem 24 anos, ele chega aqui de BMW, velho. Meu Deus, o Orlandinho, você conhece o Orlando? Conheço. Cara, minha referência máxima, Orlandinho. E ele decorou toda a Constituição de cabeça, entendeu? O cara fera pra caramba. E eu falava, velho, eu quero ser igual esse cara, velho. Né? Eu quero esse tipo de vida aí também, o cara dá aula e tal, não sei o quê. Então, naquele momento, eu já percebia que eu não queria apenas ser servidor, eu também queria ser professor, porque professor ganhava bem. Então, quando eu passei em concurso público, eu também comecei a dar aula. Comecei a dar aula na época de direito administrativo. E comecei a dar bastante aula, comecei a ter conexão com os alunos e uma coisa me intrigava, Marlon. Porque o cara ia pra aula, ele se dedicava, ele estudava, mas chegava na prova e ele não passava. Por quê? Ia pro cursinho. Ia pro cursinho, se dedicava pra caramba, mas na hora da prova a nota lá embaixo. Mas tem alguma coisa errada. Comecei a conversar com um e com o outro, tal, etc, e entender o que estava acontecendo. E o problema não era a falta de estudo, era o método que eles estavam utilizando. Como que você faz para estudar para concurso? Como é que você revisa? Como é que você retém a matéria? Como é que você faz exercício? Então eu percebi que o problema estava no método. Eu comecei a rever como eu fazia para passar em concurso, e eu passei em mais de 10. Falei, cara, se eu te ensinar isso daqui, aplica dessa forma. Começamos a ter resultado. Os alunos começaram a ser aprovados em concurso público. Falei, Você, como então, professor, já descobriu um começou a trabalhar com mentorias como professor, eu descobri que existia uma deficiência no mercado. Que era qual? Muito conteúdo e pouco método de estudo. A galera estudava muito e aí vinha a frustração, cara. Porque o aluno ele se dedicava a nível 10. E o resultado vinha em nível 2. Então tinha esse gap gigantesco. Eu era um desses. E foi gerado pelo quê? Não pela falta de dedicação, porque a treta do concurso era essa, pô. O cara ele se dedica pra caramba, ele se esforça muito, mas o resultado dele é pífio.
O resultado dele é mínimo, não corresponde com o esforço que ele teve. E o mais louco, ele reprova, fica uma semana, um mês na deprê, depois volta a estudar do mesmo jeito. Não muda nada. Não mudou nada. Einstein dizia que insanidade é você fazer as mesmas coisas e exigir um resultado diferente. Esperar resultado diferente. Pronto, 10 minutos de podcast, 10 cortes. É. Primeira vez na vida. Vamos lá, continua. Tá ótimo. Então eu percebi que existia uma deficiência de mercado, uma deficiência no estudo em si, na metodologia, que os cursinhos não estavam preocupados com isso. Eles não queriam saber disso, entendeu? Eles queriam saber o seguinte, o professor deu aula, o aluno assistiu ou não assistiu? Problema, meu amigo, problema. Conteudista, entrega conteúdo. Fim de semana, aula sábado, aula de manhã, à tarde, às vezes até à noite. Não sei se você pegou essa fase do presencial. Lembro. Cara, o cursinho colocava aula até à noite para dar tempo de entregar todo o conteúdo até a véspera da Do prova. edital, O exato. objetivo dele é fazer você reprovar, né? É, exatamente. Pra estar sempre E comprando. aí, Marlon, eu percebi o seguinte, então o problema é o método, o problema é como esse cara tá estudando. Eu comecei a aplicar um método com alguns alunos. Para minha surpresa, o índice de aprovação muito alto. Só que ainda assim tinha uma galera que não passava. Usando o mesmo método. 50% passava, 50% não passava. Mas que raio, que negócio é isso? Porque tem gente que passa, tem gente que não passa. Aí eu fui entendendo um pouquinho mais do comportamento humano. Que às vezes o que faz o cara ser aprovado ou reprovado é o dia da prova. O cara vai pro dia da prova todo nervoso, travado, pum, bloqueio, dá um branco, não lembra de nada. Quando ele sai da prova, ele fala, putz, eu não acredito, deixa eu voltar naquela questão. Ai, meu Deus, eu errei isso tão óbvio. Isso acontecia comigo. Nossa, aconteceu demais comigo. Acho que com todo mundo, né? Com todo Nossa. mundo, cara. Porque o concurseiro, ele precisa entender que existem padrões que, na verdade, a vida inteira ela é composta de padrões. Existem padrões para você enriquecer, existem padrões para você ter um casamento bem-sucedido, padrões para você prosperar, para você passar em concurso. E um dos padrões fundamentais para quem passa em concurso público é controle emocional. É inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, voltada para concurso, a gente pode medir da seguinte forma. Você tem que estudar todos os dias como se sua prova fosse no dia seguinte. Mas no dia da prova, você tem que tratar como se fosse qualquer outro dia. Mais um corte. Cara, isso é muito real, Caraca, sabe por quê? Kobe Bryant, que é um dos caras assim mais geniais assim que eu acredito que foi na vida, ele... Pronto, vamos pegar outro exemplo, Michael Jordan. Michael Jordan talvez tenha sido o maior atleta do basquete na história. E o Michael Jordan, em uma das determinadas partidas, ele começa a criar uma rixa com o adversário e ele vai fazer um lance livre. E o Michael Jordan vira pro adversário e fala assim, ó, eu vou acertar essa cesta de olhos fechados. E o cara fala assim, eu duvido. Michael Jordan vai lá, fecha os olhos, arremessa, acerta. Aquilo desestrutura o time adversário completamente. Pós-jogo, o Michael Jordan falou bem assim, eu desafiei que eu faria a cesta de olhos fechados. Mas o que o meu adversário não sabia é que eu já tinha feito isso 1000 vezes. É o mesmo lance do concurso, pô. Mesmo lance do concurso. Se tu faz essa prova 1000 vezes, chega no dia da prova, você já tá tratando como se fosse algo natural. Você quer um passeio. Porque eu já repeti esse mesmo processo diversas vezes. Só que o cara ele não se prepara dessa forma. Ele vai pra prova como se fosse um negócio super pesado, um pedaço de papel que vai mudar a minha vida. Olha o peso. Olha a carga que esse aluno tá levando pro dia da prova. Sendo que ele não precisa disso, ele precisa estar mais leve. Ele precisa já ter a segurança e a certeza de que já aconteceu. Já deu certo. Quanto mais pesado e carregado ele for pra prova, maior vai ser a chance dele reprovar. Agora, quanto mais ele for leve, e eu não tô dizendo displicente, quanto mais ele for leve, tranquilo e seguro, mais chances ele vai ter de ser aprovado. Eu lembro que, na época em que eu fazia as provas, tinha aquela galera que revisava até o último segundo. Eu não sei se vocês eram desses que revisavam até o último sentava segundo. da porta da sala assim e ficava com o caderno na mão. Perfeito. Eu nunca gostei de ser esse cara. Nunca gostei de ser esse cara. Não que isso seja bom ou seja ruim, mas o que mais é importante, Marlon, é o nosso diálogo interno, é o nosso diálogo mental. Então, na minha cabeça, eu ficava vendo essas pessoas e eu ficava pensando assim, esse aí não estudou o suficiente quanto eu. Ele não estudou quanto eu. Então, esse cara não vai passar. Esse aí, olha, tá desesperado, eu tô tranquilo, porque eu estudei o suficiente. Na minha cabeça eu ficava repetindo isso, porque isso me trazia o quê? Confiança, Tranquilidade. segurança, tranquilidade. Então, invariavelmente, o meu desempenho na prova ia melhor. Não por conta do outro, mas por conta do meu diálogo interno.
sacou? Isso faz sentido ou eu tô viajando muito? Demais, total, assim. E até total. algumas mentorias hoje, elas têm, assim, uma parte mesmo com acompanhamento psicológico. É. E agora a gente vê, assim, a da importância mesmo, porque se você vai nervoso mesmo, é muito difícil o seu resultado ser bom. Cara, eu levei esse negócio de mentoria tão a sério que eu fui para os Estados Unidos. Fui estudar com um cara chamado Tony Robbins, que é o mestre da alta performance no mundo. E eu fui aprender com ele essas partes de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, dinâmicas necessárias para poder ativar essa parte mais forte. Fui lá para os Estados Unidos, aprendi essa parada e apliquei dentro da minha mentoria para concurso. Então, na minha mentoria para concurso, eu entregava o método que esse cara precisava, eu entregava o conteúdo necessário para ele passar na prova e entregava a parte de inteligência emocional. O negócio explodiu. O negócio explodiu. A gente chegou a ter 28 mil alunos nessa Eu brincadeira. lembro. Da Everest foi uma das Nossa, primeiras tá. mentorias em Brasília, velho. Cara, Não foi? assim, tiveram outras antes, mas de forma mais completa foi a primeira. Completa no sentido de entregar um método de estudos, entregar o conteúdo que o cara precisa e entregar essa parte emocional. Caraca, muito É. top. E agora me conta aí, como que foi assim pra você entrar no serviço público e começar a pensar completamente diferente do que todo mundo ali no seu órgão estava acostumado? Porque todo mundo, é igual você falou, a pessoa entra no serviço público, a primeira coisa dele faz é acomodar. Pô, passei no concurso, agora eu sou o mais top da minha família, porque geralmente é a pessoa que passa principalmente aqui em Brasília, né? Uhum. E como que foi pra você tá lá, com a sua estabilidade financeira, você alcançou o primeiro degrau do seu sonho e você falar bem assim, não, agora eu preciso ir um pouco mais além. Como que foi essa, essa quebra de paradigmas, de crenças limitantes? Como é que foi a aceitação dos seus amigos dentro do órgão que você trabalhava, de sair dali, trabalhar mais ainda e fazer o que precisava ser feito para você chegar no patamar que você chegou? Cara, a primeira coisa que eu vou dizer vai ser a seguinte: prepare-se para o embate, para o confronto, porque vai surgir, vai acontecer. Prego que se destaca é martelado. Então, quando eu passei em concurso público, já foi uma conquista muito grande para minha família, foi uma realização muito grande, fruto de muito esforço. Quando eu comecei a dar mentorias para concurso público, no primeiro momento eu recebi apoio dos meus pares. Eu era servidor do STJ, então eu trabalhava no período da tarde, meio-dia às 7, de 7h30 até às 10 dava mentoria e de 9 da manhã até meio-dia também dava mentoria. Então, no primeiro momento, houve uma aceitação positiva. Só que à medida em que eu comecei a crescer, eu também comecei a incomodar. Então isso, invariavelmente, vai acontecer. Se você quiser crescer, prepare-se para o confronto. Eu vi uma frase esses dias que dizia o seguinte: não há nenhum homem com glória que evita a guerra. Então vai ser um processo que você vai ter que enfrentar. Comigo foi assim. E é um processo que eu enfrentei de forma um pouco velada. Só que valeu super a pena. Porque o que aconteceu? No primeiro momento, como eu disse, os meus colegas incentivaram, apoiaram, etc e tal. A partir do momento que eu comprei uma Mercedes, aí o negócio começou a ficar diferente. O homem Ninguém sempre é um apoiou carro, mais, né? né? Pera Cara, aí. é aquela história, né? Assim, você pode ser muito bom, só não pode ser melhor do que eu. Isso. Entendeu? É isso. Então, eu fui trocado de sessão, né, por conta disso. Por conta disso o que exatamente? Nunca deixei de entregar um trabalho, nunca deixei de entregar um processo, mas às vezes eu chegava um pouco mais tarde, saía um pouco mais cedo. Isso gerava, às vezes, uma compensação no mês seguinte de horas, porque era ponto biométrico. Invariável, às vezes, eu não conseguia repor essas horas, então havia um desconto no meu salário. Nem te interrompendo, qual foi o concurso que você assumiu? STJ. Ah, do Nesse STJ. último foi o STJ. Ah, sim. E aí o meu chefe, como era um chefe novo, começou a ficar bolado com isso, entendeu? Começou a ter uma reunião, escrever em ata, etc e tal. E aí me trocou de sessão. E eu lembro, cara, como se fosse hoje, assim, a minha mentoria ela já tava decolando, já tava, assim, em outro nível. Eu lembro que o primeiro lançamento que eu fiz, a gente faturou mais de 100 mil reais em 24 horas. E foi, assim, tipo, Nossa. assustador, porque o salário que eu ganharia em um ano, Você fez em um dia. Isso há quantos anos? Isso foi em 2016? 2016? 2017. 17. 2017 isso aconteceu. Cara.
Eu lembro. Foi disso aí. bizarro, bizarro, porque em um dia eu faturei o que eu ganhava em um ano. E eu fiz essa grana e falei, cara, beleza, eu aprendi a fazer, mas será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Será que os alunos vão gostar desse método? E eu lembro que eu cheguei pra minha chefe, eu virei pra ela e falei bem assim, olha, isso era uma quarta-feira. E todo mundo já ficava meio bolado comigo por conta dos atrasos. Uma Não tem quarta-feira. como ser bom em tudo, né, velho? Não tem como você ser um excelente servidor, um excelente mentor, um excelente marqueteiro, um pai presente. E pontual. Cara, uma coisa vai sair do lugar. Cara, mas Não assim, tem problema isso. e não tem problema desde que você tenha uma visão sobre isso. Sacou? Porque eu ficava olhando, por exemplo, o meu chefe. Cara, daqui 10 anos, eu vou ter a vida que esse cara tem. Eu quero ter essa vida que esse cara tem. Se eu quiser ter a vida que esse cara tem, eu vou ter que me dedicar para chegar nesse nível. E eu olhava o nível de dedicação que eu ia ter para chegar no nível que ele tava, e minha vida não ia mudar. Existe uma diferença entre mudança de vida e melhoria de vida. Minha vida ia melhorar, porque eu ia ganhar, sei lá, 6 mil a mais, vamos supor. Então, eu ia continuar morando no mesmo lugar, continuar tendo o mesmo carro, frequentando os mesmos lugares. Agora, quando eu fiz um lançamento que eu ganhei 100 mil reais, mais de 100 mil reais em 24 horas, aquilo mudou a minha vida. Mudou completamente, drasticamente. Houve uma ruptura total. Então pensei, cara, peraí, onde é que eu quero investir o meu tempo, a minha energia, o meu sangue, suor e lágrima? É naquilo que vai melhorar a minha vida ou aquilo que vai mudar a minha vida? Sacou? Então por isso que eu resolvi dedicar o meu tempo às mentorias, porque eu tava fazendo o maior investimento na vida, que era em mim. O profissional que eu era. Então eu fui me capacitar, fui pra fora, fui aprender, fui estudar, entender o desenvolvimento humano, comportamento humano. E eu lembro que na quarta-feira eu cheguei pra minha chefe e falei, olha, eu tô fazendo um negócio aí, entendeu? Uma parada, não quis falar exatamente o que era. E essa parada vai acontecer no sábado. Essa turma eu entregava no sábado. A primeira turma foi no sábado. E eu virei pra ela e falei assim, ó, vou fazer um negócio no sábado, e se der certo no sábado, eu não volto na segunda. Caraca. Ela falou, como assim você não volta na segunda? Eu falei, eu não volto mais pra cá. Não venho mais. O lançamento era sábado? Não, o lançamento já já tinha tinha feito, né? acontecido. Eu já tinha vendido, mas eu não tinha começado a entregar. Entendeu? Então eu precisava sentir como é que a galera ia receber o que eu tava disposto a entregar. Se ia ter sinergia, se ia rolar uma parada massa, ou se não, tipo, ia ficar meio assim, de nojinho e tal, não sei o quê. Então eu não sabia como é que ia ser a entrega. Sacou? Porque era a primeira vez que eu tava fazendo. Então eu falei pra ela, eu falei, olha, tem uma parada pra fazer no sábado. Se der certo, eu não volto na segunda. Aí ela falou, mas e aí, você vai fazer o quê? Eu falei, vou pedir exoneração. Você vai pedir exoneração? Eu falei, vou. Meu Deus do céu. E engoli seco, né? Vou. Cara, e aí eu complementei falando, e pra isso dar certo, eu não venho nem quinta e nem sexta. Será uma quarta. A entrega da mentoria ia ser no sábado. E eu falei pra ela, se não der certo, eu vou voltar na segunda-feira e vou cumprir tudo rigorosamente. Não vou mais atrasar, entendeu? Vou fazer tudo aqui, vou chegar até antes e tal, não sei o quê, porque, poxa, eu tenho uma segurança, né? E aí, cara, eu lembro que eu não fui nem na quinta, nem na sexta, a gente montou um espaço para receber esses alunos, na época a entrega foi presencial, e por incrível que pareça, foi a melhor turma de mentoria, assim, da história que eu tive. Por quê? O que eu achei que ia afastar, que era a quantidade de pessoas, foi formar uma Unir. egrégora. Foi unir a galera. E às vezes o cara que dá mentoria, que tá assistindo a gente, ele pensa assim, ah não, a mentoria que funciona é individual. Você não sabe o que você tá falando. A gente teve já uma participação aqui que Nossa. falou exatamente isso. Diego Fontes, pô. Cara, vou te Falou falar. exatamente isso. Sentimento de comunidade, A gente né? criou uma Isso. parada, era um concurso da polícia na época. Concurso da Polícia Militar, 2017. A gente criou uma parada, na verdade, acho que isso foi final de 2016. A gente criou uma parada chamada Canga. O cara tinha um Canga. E o que era o Canga? Canga O é Canga parceiro. era um parceiro. Ah, tá, o parceiro. E o parceiro dele que ia cobrar ele. Ah, que Isso legal. me desafogava de um tanto. Era, você Porque tirava... às vezes o mentor ele tem a obrigação velada de estar cobrando o aluno. E aí, tá estudando? Não tá estudando? Ah, tem que estudar. E aí, já bateu a meta hoje e tal. Quem fazia isso? O Canga. Olha só. O Canga fazia isso. Vinícius é visionário pagou mesmo, ele, viu? Ele pagou pra ser supervisor do outro amigo Do dele. outro, Porque a Ser gente é excelente supervisionado. em cobrar, pô. Isso mesmo. Agora, de ser cobrado, assim, de ter essa autocobrança, nem tanto. Agora, se eu
tenho que fazer você bater uma meta, cara, eu vou encher o seu saco, eu vou te mandar mensagem e tal. E o que eu fazia além disso? Estabelecia metas e prêmios. Então, a dupla que batesse mais horas de estudos, por exemplo, ganhava um prêmio X. A dupla que batesse a melhor nota no simulado ganhava o prêmio Y. Então a gente foi gamificando a parada. E aí todo mundo gosta de ganhar presente. Exato. E quem que não gosta de uma competição? E além da competição. Principalmente uma turma da polícia, que é todo mundo vibrador. Sim. Pô, meu irmão, eu deitava nessa parada. Porque a galera vibrava muito, entendeu? Vibrava Uhum. demais. Eu levava pro stand de tiro, a melhor dupla. Pô, e os caras já iam com sangue no olho, entendeu? Pra bater meta, pra fazer acontecer e tal. E isso, consequentemente, refletia onde? Nas minhas aprovações. Então, uma coisa foi se retroalimentando com a outra. Sacou? Uma coisa foi complementando a outra, foi puxando a outra. E, como eu disse, foi a melhor turma que eu tive. Segunda-feira eu não voltei mais. E não Só que eu voltou não pedi exoneração. Eu só não fui mais. Ainda ficou com medo. Ainda fiquei com medo. Ainda fiquei com medo. Marquei um dia lá pra poder ir. Pedi exoneração. Minha esposa foi comigo. Um frio na barriga, rapaz. Será que eu vou pedir exoneração? Não vou. Ai, meu Deus e tal. Como é que vai ser a vida? Não foi no psicólogo, não? Não. Mas procurei várias pessoas que poderiam me ajudar. Pra saber se eu tava realmente no momento certo de pedir exoneração ou não. Saca? Porque você se pergunta, pô. Demorei tanto pra conquistar. Né? Foi ralado. Consegui, cheguei, tem estabilidade. Vou abrir mão? E Quem aí, foram cara? essas pessoas que você procurou? Ah, velho, procurei várias, assim. Nenhuma soube me dar uma resposta, sabia? Nenhuma? Você tinha mentor? Nenhuma. Eu tinha mentores, só que nenhum quis se comprometer com isso. Porque para pra pensar, velho. É muito É algo. arriscado, velho. É muita É responsabilidade. muita responsabilidade. É muita responsabilidade. É. Só que eu aprendi uma forma de chegar nessa resposta. Como? De saber se você tá no momento certo ou não de pedir a exoneração. Como eu te falei, ninguém quis me dar uma fórmula, ninguém quis me dizer o que eu precisava para pedir a exoneração. Porque chega um determinado ponto, Marlon, que já não é mais a grana em si. Porque se você aprendeu a fazer, você replica. Esse mesmo lançamento que eu fiz de mais de 100 mil reais em 24 horas, com zero investimento em tráfego, inclusive, é Tudo importante dizer, orgânico? 100% orgânico, Que isso? a mesma coisa eu repliquei 2 semanas depois. 2 semanas depois eu fiz mais do que 100 mil reais na mesmo formato. Ou seja, eu aprendi uma fórmula. O sucesso deixa rastros. Só que em 1 semana eu fiz na APM, 2 semanas depois eu fiz um concurso do TST, 2 semanas depois eu fiz um concurso do MPU. Eu fui só replicando. Entendeu? Então não era mais a grana. Mas ainda assim eu me sentia inseguro. E aí eu cheguei numa equação, podemos chamar assim. Uma equação para saber se está realmente no seu ponto auge ou não de pedir a exoneração para viver de mentoria. A equação é a seguinte. Você tem que colocar pesos. Imagina que aqui nós temos uma balança. E nessa balança agora a gente vai colocar aqui, ó. Se der certo, deu tudo certo, você pediu exoneração, tá vivendo de mentoria, tá fazendo tudo que você ama fazer, deu certo, o que acontece? A gente vai começar a empilhar isso aqui e definir o peso dessa parada. Então, por exemplo, na época, eu morava numa kitnet de 32 metros quadrados junto com a minha esposa. Eu era servidor e ela era servidora também. Mesmo assim, a gente ainda morava numa kitnet. Dando tudo certo, o que acontece? Cara, a gente vai morar no Lago Sul, a gente vai comprar um apartamento maior, a gente vai mudar daqui, a gente vai ter um carro dos sonhos, a gente vai evoluir, vai prosperar, tal, vai ajudar a família, nananana. Pesamos tudo. Perfeito. E se der errado? Esse é o outro lado da balança. E se der errado? Se der errado, o que acontece com você? Você quebra. Quebrou. Fudido. Sem dinheiro, nome sujo, toda a porra toda. Número 2, é humilhado. Porque muita gente vai virar pra você e vai falar, eu não te disse que isso não ia dar certo? Eu falei pra você não fazer isso? Por que você inventou fazer isso? Terceiro, você volta da estaca menos 10. No meu caso, eu pensei, cara, se der errado, eu volto a morar numa kitnet de 32 metros quadrados, vou sofrer a humilhação da porra, porque todo mundo vai falar, vai me usar como exemplo depois. E, na pior das hipóteses, eu volto a estudar pra concurso. E eu parei e refleti, cara, na kitnet eu era triste? Era infeliz? Não, na kitnet eu era feliz pra caramba. Mesmo morando na kitnet, a gente era feliz. Humilhação, quantas eu já não passei na vida? Essa vai ser mais uma.
e vamos encarar. Só que eu vou poder virar pra minha filha, na época eu não tinha filho ainda, mas eu vou poder virar pra minha filha e falar, filha, acredita no seu sonho. Vai, o papai fez uma vez, não deu certo, ele continuou e insistiu. Vai pra cima. E estudar pra concurso eu sei. Eu sei passar. Então, depois de uns 6 meses, provavelmente eu vou estar passando em 1, em 2. Depois de um ano eu aprovo de novo e recomeço a vida. Então, eu fiz essa balança. Os pontos positivos, eles superavam e muito os pontos negativos, os riscos. Então, se der tudo errado, eu volto a fazer o que eu já sei. Isso aqui eu já sei, ninguém me tira. É só eu me blindar aqui, botar a faca na caveira na parada e vai dar certo do mesmo jeito. Então foi isso que eu fiz. Caraca, que lição. Não, esse podcast eu vou compartilhar com Que todos jornada. os mentores. Não, sem Não, eu vou mandar dúvida. no grupo isso, velho. No grupo, porque assim, isso deixa um legado, velho. De fato, assim, porque, cara, todo mundo que eu converso, assim, não tem um pra falar bem assim, cara, tô totalmente seguro pra sair do serviço público. Eu tenho pessoas na Tutory, cara, que faturam milhões e não tem coragem de sair do serviço público, vai todo dia puto da vida pro trabalho, faz uma coisa que não gosta e deixa só a sobra do tempo pra uma coisa que ama, velho. Quanto é que Justamente vale? por conta de crenças limitantes. Justamente por isso que você falou. Essa pessoa tá cercada de pessoas que possivelmente ela consulte, cara, e aí, vale a pena eu sair do serviço público? Não. Todo mundo fala que não, com certeza. Porque É o medo. a É a vida população, pautada no medo. as pessoas não têm culhão pra tomar uma decisão dessa, né? E depois que saiu, como é que foi? O que mudou na Cara. sua vida depois que você rompeu com o serviço público? Cara, o primeiro milhão a gente conseguiu alcançar em 2016. O primeiro milhão a gente já fez em 2016. O segundo milhão veio 3 meses depois da exoneração. Então, tipo, eu pude ter tempo pra me dedicar àquilo que eu realmente estava apaixonado. E eu consegui ter um resultado de um ano inteiro em menos de 3 meses. Uau. Então, assim, quando o seu coração tá naquilo ali, você coloca intensidade. Você coloca energia. E o negócio flui numa velocidade completamente diferente. Sacou? Então, o meu coração, ele já não estava mais no serviço público. Porque às vezes o cara não pede exoneração, Marlon, porque ele ama aquilo que ele tá fazendo. Não, tem muitos. E tá tudo Tem bem. muitos, Não precisa. Não é obrigatório isso. Né? Então, por exemplo, o cara é delegado e ama a atividade dele. Top, irmão. Continua aí. É igual um amigo que eu tenho que é perito. Pô, o bicho é perito, trabalha, sei lá, 4, 5 vezes no mês. Ele vai pedir exoneração pra quê? Não faz sentido. É. Sacou? Agora, o grande lance é o seu coração. Onde é que tá seu coração? O meu coração já não tava mais ali naquele enxugar gelo. Porque o que eu fazia na STJ era isso. Era enxugar gelo. Então, o meu coração já não tava mais ali. E quanto é que vale isso? E aí não é nem uma conta de grana. É uma conta de vida, pô. Que legado que você quer deixar? O que você quer fazer da sua vida? Qual é o maior ensinamento que você tá deixando pros seus filhos? Não, filho, seja pautado pelo medo, não pelos seus sonhos. Seja pautado pelo aquilo que você tá... sei lá, pela opinião alheia. Pela opinião de massa. Não, cara, eu quero ter uma vida extraordinária, eu quero deixar esse legado pros meus filhos. Eu tenho 2 hoje, um casal. E a Lana, com 5 anos, por exemplo, eu já ensinei ela a vender miçangas. Já tá fazendo e vendendo miçanga, porque tudo é venda. Tudo é Tudo venda. é venda. Tudo é E venda. vamos falar desse tema. Qual a importância da venda na sua visão? Cara, é fundamental. Você Principalmente a venda que você faz sem vender. Essa é a melhor de todas. Como assim? Quando você é mentor, vamos trazer pro lado da mentoria. Sim. Quando você é mentor, você precisa entender o seguinte: ninguém tá comprando seu método de estudos. As pessoas estão pouco se lixando pra isso. A verdade é essa. As pessoas estão comprando você. Justo. Quando você é mentor, você vende você. Então, quando a pessoa abre o Instagram e vai lá olhar o teu Instagram, o que as pessoas enxergam? Elas enxergam quem elas querem ser? Ou elas enxergam só mais um cara que tá vendendo um curso? Porque, velho, vendedor de curso, vendedor de mentoria, tem um monte. Agora, quando ela entra lá no seu Instagram e vai olhar seus stories, o que ela vê? O que ela enxerga? Um objeto de desejo? Um próximo nível da vida dela? Ela te enxerga como uma referência ou só mais um? Então, essa é a grande arte de você vender sem vender. É o branding. Você tem noção, Marlon? Quando a gente vai fazer o lançamento de um especialista, e a gente já lançou alguns especialistas lá da Tutory, a gente faz um checklist de branding. São 17 passos. Esse cara precisa preencher. E tá dentro da rotina dele.
Porque senão ele não vai conseguir gerar esse efeito de vender sem vender. Isso, e como ser uma pessoa exatamente assim? Porque a gente tem vários, né? E todo mundo ali posta suas rotinas, né? O que faz. E mesmo assim, Nem todos. Nem vamos todos. dizer a grande maioria. Mas mesmo assim não consegue. Não consegue vender, não consegue se vender mesmo. Então o que que a pessoa precisa fazer para ela se vender? Primeiro de tudo, ela precisa entender que o Instagram é ferramenta de trabalho. Não é uma ferramenta onde eu simplesmente vou postar as coisas da minha vida. Isso aí você pode ter um outro Instagram. Se você quiser vender mentoria, você tem que entender que Instagram é ferramenta de trabalho. E tudo que tá ali tem que ser intencional. Branding é uma coisa, é um conceito, é um significado que diz o seguinte: branding nada mais é do que a percepção de valor inconsciente que as pessoas têm sobre algo. Isso é branding. É um significado que as pessoas vão atribuir. A todo momento, as pessoas estão criando um branding a seu respeito. É o branding pessoal. Só que muitas vezes você não trabalha isso. Você não sabe o que você vai postar, o que você não vai postar. Você só vai jogando todas as coisas. Só que inconscientemente, quem está assistindo vai criar uma percepção de valor sobre aquilo. Então, a grande sacada é ser 100% intencional. O que eu vou postar? O que isso vai gerar de efeito nas pessoas? E qual é o sentimento, a emoção que eu quero despertar em quem está assistindo? Então, tem que ser 100% intencional. O primeiro ponto é isso. Branding exige rituais. Por exemplo, qual é a marca que usa o Natal como efeito de branding, que todo mundo aqui já viu, que usa caminhões Coca-Cola. Não precisei nem dar mais dicas. Coca-Cola. Já parou para pensar o quanto a Coca-Cola gasta todos os anos para colocar caminhões enfeitados com pisca-pisca no mundo inteiro? Cara, tem noção? A gente tá em Brasília, às vezes em Águas Claras, no Gama, que é um subproduto de Brasília, e mesmo assim a Coca-Cola tá lá passando com os caminhões. E não é só aqui, é Brasil todo, é mundo todo. Quanto que ela gasta para isso? Nossa. Milhões e milhões. Só qual é o sentimento que a Coca-Cola quer ser associada? É um sentimento de família, renovação, paz, felicidade. Então faz todo sentido atrelar uma data comemorativa a um sentimento, a marca. Todo mentor precisa entender que ele é uma marca. E uma marca, ele tem 5 pontos. O próprio nome marca já define. Que é mindshare, é um espaço na mente da pessoa. A, de alcance, uma marca tem que ter alcance. R, repetição, uma marca precisa ser repetida. Quantos natais a Coca-Cola faz isso? Todos. É repetição. Repetição. C, de marca, coração. Uma marca precisa despertar algum tipo de emoção. A Coca-Cola associa à felicidade. Você nunca vai ver a propaganda da Coca, por exemplo, com as pessoas tristes. Sempre vai ser assim, né? E o último aqui, o último A, seria a amplitude do negócio, né? Então, todo mentor é uma marca. E ele precisa saber trabalhar esses 5 elementos. Para ele fazer um lançamento, para ele vender mais mentoria, para ele conseguir se destacar no mercado. Porque hoje, muitas pessoas vendem mentoria. Sim. Agora, o que diferencia um método de um pro outro? Às vezes o cara tem um método mais foda, que aprova mais, só que ele tem menos aluno. E ele se vangloria disso. Ele fala, não, mas meu método é muito top. Eu tenho 10 alunos e 5 foi aprovado. Não, 10 alunos, 9 aprovaram. O que não aprovou é porque desistiu. O cara ainda fala isso, ele acha que isso é maravilhoso, entendeu? Mas não é o melhor que vende mais. O que adianta você ser o melhor se ninguém te conhece? Exato. Ninguém sabe do teu método. Não resolve. McDonald's tem o melhor hambúrguer? Não, mas é o que vende mais? Eu tenho certeza. E por quê? Porque o McDonald's é uma marca, né? Ele enxerga. Você vê, o McDonald's ele tem uma padronização. Toda marca tem uma padronização. Se você for no McDonald's daqui, de São Paulo, em qualquer lugar do mundo, vai ser basicamente os mesmos processos. Vai mudar um pouquinho a cultura local. Então, por exemplo, lá na Grécia você vai encontrar, sei lá, peixe. Lá na Rússia você vai encontrar um outro sabor diferente. Mas o Big Mac vai ser exatamente do mesmo jeito. Sacou? Então, existe uma padronização. E essa marca aqui que eu acabei de citar é um dos passos para você construir esse brand. Não é uma coisa ou outra. Não é postar lá a fotinha no Instagram de arma. Tomando café da manhã. Ou tomando café da manhã. É uma sequência de 17 passos estruturados para você construir isso. Mas é porque você não acha assim que as pessoas, hoje elas gostam disso, né? De ver isso nas redes sociais das outras. Ah, o que ela faz? Como que é a rotina dela? E você não acha que isso vende também? Depende.
Para alguém que já é grande, mostrar a rotina é algo maravilhoso, porque você está criando intimidade e conexão. Agora, quando você é pequeno ainda, mostrar a rotina, ninguém vai querer saber da sua rotina. Ninguém vai querer saber disso. As pessoas querem saber algo mais. Elas precisam te enxergar como um totem. Elas precisam te enxergar como alguém que está em outro patamar, em outro nível. Para depois você começar a desconstruir isso. Qual que é o problema do mentor? Ele visualiza o cara grande e ele vê as estratégias que o cara grande está fazendo e quer fazer igual. Só que as estratégias do cara grande funcionam porque ele é grande. O cara que é menor não vai funcionar. Porque ele primeiro precisa se tornar grande para depois ele chegar nesse nível de Uhum. desconstrução. Sacou? E como que você conseguiu aumentar esse nível de alcance, né? Porque um dos pilares que você falou do brand aí é o alcance. Eu acho que isso é uma das maiores dores entre os mentores hoje, né? Porque, assim, conseguir seguidores hoje tá ficando cada vez mais difícil, né? Como Uhum. que você fez isso lá no Everest? Para ter um Cara, alcance muito grande, para vender muito logo no primeiro lançamento. hoje nós temos a Catapulta Digital, que é uma agência de lançamentos, onde a gente já lançou vários players, inclusive lá da Tutory, e a gente replica esse mesmo método em todos eles, porque foi algo que a gente aprendeu, como se diz, né? Skin in the game, né? A gente tava no jogo. Então a gente aprendeu primeiro com a gente, para depois começar a replicar em outros especialistas. Então, o que a gente percebeu em relação ao alcance? Hoje está cada vez mais difícil você vender. Ponto final. Por quê? A audiência, as pessoas como um todo, atingiram um nível de sofisticação. Então ela já sabe que você vai vender alguma coisa. Então tá mais difícil reter a atenção dessa pessoa. Só que a grande sacada para você explodir em um lançamento, por exemplo, é você aprender a converter um público frio. A gente entendeu todas essas dinâmicas para você converter um público frio. O que é o público frio? Pessoas que ainda não te conhecem. Você precisa aprender a vender para quem não te conhece. A gente criou uma parada chamada lançamento checkmate. Nesse lançamento checkmate são 7 passos para você vender para esse público frio. Respondendo a sua pergunta pontualmente, como é que eu faço para alcançar mais pessoas? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um vídeo com mais de 10 milhões de visualizações. Por que o meu vídeo atingiu 10 milhões de visualizações? Porque o meu conteúdo é bom? Não é. Inclusive, conteúdo bom não viraliza. Conteúdo bom não alcança. O que alcança é um conteúdo topo de funil. Eu, como mentor, preciso entender essa dinâmica. Que existe um conteúdo topo, meio e fundo de funil. Se eu quero alcançar mais pessoas, eu tenho que trabalhar mais o meu topo de funil. O que é o meu conteúdo topo de funil? É o meu conteúdo mais de entretenimento. Primeiro eu vou entreter, não fazendo dancinha. O jogo não é esse. Tem que ser um entretenimento focado dentro do seu nicho. Primeiro eu vou criar um entretenimento, para depois criar um nível de consciência, para depois gerar desejo. Não. Essas 3 sacadas. Aí o cara começa falando de conteúdo técnico. Quem é que abre o Instagram hoje para aprender direito administrativo, direito constitucional, técnica de memorização para passar em concurso? Quem é que faz isso? Ninguém. As pessoas elas abrem o Instagram para fugir da sua realidade, para fugir da sua rotina. Zero. Agora olha que doideira. Eu tenho um vídeo com a minha esposa. Lembra? Eu faço lançamento digital para mentores. Eu tenho um vídeo com a minha esposa que bateu 10 milhões de visualizações. Só que desse vídeo, que não tem nada a ver com lançamento, que não tem nada a ver com marketing digital, eu já tive clientes. Então eu preciso atrair essa galera com aquilo que realmente vai ser pertinente para essa atração. Depois eu vou aumentar o nível de consciência, depois eu vou gerar desejo. E esse vídeo é sobre o quê mesmo? Fiquei curioso. Esse vídeo é sobre relacionamento. É um vídeo sobre relacionamento. Aí tá vendo como é que as pessoas gostam? As pessoas estão procurando isso, cara. Estão procurando isso. É. O tempo todo. Que legal. E assim, conta pra gente como é que tem sido a sua jornada hoje com marketing digital. Cara, eu descobri uma parada. Eu amo vender. É bom demais. A gente tava, antes de começar aqui o podcast, acabou de cair uma vendinha aqui pra gente. Uma vendinha de R$1.700. Aqui no podcast, batendo papo, trocando ideia. Isso é bom demais. Isso é bom demais. É verdade. Nossa senhora. Quando a pessoa entende isso, né? Nossa, cara, é incrível assim. Então, eu amo vender. Eu entendi que o meu coração, em determinado momento da minha vida, estava dentro do concurso público. Eu passei. Com o passar do tempo, o meu coração estava dentro da minha mentoria.
Então eu larguei o concurso público e fui para mentoria. Com o passar do tempo eu entendi que a minha paixão era marketing e vendas. Não era fazer o cara passar em concurso. Às vezes isso até me deixava frustrado. Real. Sério, velho. Por quê? O cara passava num concurso público. Acabou meu relacionamento com ele. Quanto mentor, porque atingiu o ápice, o cara vazou. E outra, às vezes aquilo ali, na verdade, não ia nem fazer tão bem pra vida dele. Se ele investisse no empreendedorismo, talvez ele pudesse prosperar mais. Então eu ficava meio com esse conflito, assim, saca? Por isso que eu saí dessa parte do concurso, Da mentoria. da mentoria, eu não ensino mais mentoria para concurso, e passei a focar na parte do marketing e vendas, que é a minha paixão, é aquilo que eu amo e resolvi fazer essa parada. Então, de lá pra cá, o negócio tem só crescido cada vez mais. A gente pegou um especialista da Tutory, acho que hoje é um dos maiores ou não? Sim, Quase. tá É, entre. Tá entre, né? Tá entre uma das maiores lá. Cara, eu criei o nome da mentoria Parabelo. Fui eu que dei esse nome. Ela não gostava desse nome. Eu criei a metodologia que ia ser entregue, porque eu tinha muita experiência com aquilo. Eu sabia exatamente tudo que ia ser feito, tanto é que ela teve um problema. Quem assumiu a mentoria fui eu durante mais de um mês. Mas o meu coração estava realmente em vendas, em marketing. Eu sabia exatamente como ativar esse branding da galera e fazer essa venda em massa. Tanto é que o primeiro lançamento da Parabelo que a gente fez mais de 600 mil reais em 2 horas e meia e fechamos o carrinho. Mais de 300 alunos na época. E a gente formou 4 grupos de super interessados. O que era um grupo de super interessados? Eram pessoas que já sabiam o produto, quanto custava, como funcionaria e estavam dispostos a pagar. 4 alunos na época de 256. Ou seja, a gente tinha mais de 1.000 alunos na lista de espera para comprar. Caramba. A gente ia reabrir o carrinho na segunda-feira. Pensa, o pipoco de vendas que não ia dar. Ia dar com certeza 1,5 milhão de vendas aproximadamente. Só que por um problema pessoal da especialista, a gente acabou não abrindo o carrinho. Mas a gente faturou 600 mil em 2 horas e meia. Então eu aprendi a fazer essa parada. E o meu coração queima por isso. Então eu tô cada vez mais, assim, buscando o próximo. Sacou? Você acha que o fato de ganhar dinheiro com vendas, isso ativa um gatilho que a pessoa não tinha antes? Porque eu penso o seguinte, eu não gostava de vendas. Eu tinha uma premissa, um preconceito com vendedor. Odiava vendedor, velho. Só que quando eu entendi, tava até falando isso com um brother ontem, a gente tava lanchando, e ele falou assim, cara, por que você gosta tanto de vender? Eu falei, cara, porque eu entendi que era a única forma que poderia mudar a minha vida, velho. É vender. Quanto mais eu vendo, mais dinheiro eu ganho, mais minha vida transforma. E só que quando eu comecei a empreender, eu não tinha essa visão. Então, eu acredito que é isso que falta nos professores, nos mentores, porque eles têm uma visão muito do serviço público ainda, da estabilidade, né? E qual a dica que você dá pro cara romper essa barreira onde eu saio de uma posição de conforto, eu vou para uma posição de desconforto, que é a venda, só que ao mesmo tempo é aquilo ali que vai transformar a minha vida. Como que foi esse rompimento para você? Cara, eu vou te falar uma parada. O mentor, ele não precisa nem vender. Bota fé nisso? Se ele tá vendendo, ele tá fazendo errado. Porque Eita. as pessoas amam comprar, mas odeiam os vendedores. E os próprios vendedores não gostam daquilo que estão fazendo muitas vezes. Então, qual que é o segredo para o mentor bombar em um lançamento? É ele não vender. É ele gerar o desejo das pessoas comprarem. Isso é que é o mais brabo de tudo. É mudar a É mentalidade, né, velho? É inverter o polo das situações. Porque quando você tá tentando fazer uma venda, quem que tem o controle dessa relação? O comprador. Sim. O comprador tem o controle, se ele vai dizer sim ou não pra você. E aí você tem que ficar convencendo, e enchendo o saco, e mandando mensagem, e não sei o quê. Horrível. Mas Horroroso. como fazer isso? Agora, a grande sacada é você entender que você precisa inverter o polo da relação. Não é você que quer vender, é ele que tem que querer comprar. Por quê? Eu já sei passar em concurso, pô. Eu já passei. Já ensinei várias outras pessoas. Você que tem um problema. Então é você que precisa de mim, não sou eu que preciso de você. Nossa. Cara, quando você entende isso, é libertador. É libertador. Porque eu tenho a solução pro seu problema. Quem é que tem um problema mesmo? É você. Não sou eu, não.
O problema é quando você entra no modo mendigo. Ah, compra meu produto, Quase compra minha pedindo, mentoria. né? Ah, minha mentoria custa só tanto. É só não é preço, pô. Não é preço, você tem noção. A gente vendia mentoria Perfeito. de R$ 5.800. Caraca! R$ 5.800. Não é o preço que você tá cobrando. Aí o cara fala assim, não, mas eu vou cobrar só R$ 99 por mês. Você vai passar fome, irmão. Vai passar, porque você não entendeu o game ainda, você não entendeu o jogo. Não é o preço que você tá cobrando, é a forma que você tá fazendo. Aí volta pro branding de novo. Ó, o nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes. Nosso cérebro é trino, né? A teoria do cérebro trino. O cérebro racional, o cérebro emocional e o reptiliano. O racional é chamado de neocórtex, né? A parte do cérebro racional, neocórtex. A parte analítica, crítica. A parte emocional é chamada de límbica, né? E o nosso cérebro reptiliano, ele é responsável pelas nossas funções vitais. O mentor que é foda, ele já saiu da parte racional. Qual é a parte racional? É o preço. Fulano cobra 250, eu vou cobrar 129. Ninguém quer saber disso. As pessoas não compram por essa razão. Elas até justificam falando isso, mas não foi por isso que elas compraram. Segunda fase é a fase emocional da coisa. Você consegue despertar emoção, sentimento. Cara, nós fizemos um vídeo da Gabi, não sei se você já chegou a ver esse vídeo. Fortíssimo um vídeo. Tem nada de racional ali, é 100% o quê? Emocional. Tem um apelo violentíssimo Pra tocar mesmo. para tocar o coração da pessoa. E detalhe, até quem não estuda para concurso policial tem vontade de estudar depois desse vídeo. Eu sei qual é. Então você tá atingindo ali a parte emocional da coisa. Só que o terceiro nível é o nível mais brabo de todos, que é o nível reptiliano. Existe inclusive uma série de conteúdos reptilianos. O cérebro reptiliano não é responsável pela sobrevivência? Tudo que for relacionado à sobrevivência vai engajar muito forte. Por exemplo, para você sobreviver, um cérebro primitivo vai pensar como? Eu não posso andar sozinho. Eu tenho que andar em grupo. Você tem uma noção, velho. Fiz um treinamento recentemente, presencial também. E nesse treinamento, ó, vendinha caindo aí, ó. Tá vendo aí, ó? É bom demais, é bom Aqui da demais. resenha e o dinheiro caindo. É bom demais. E olha só que coisa interessante. Nesse grupo, eu fiz um treinamento em grupo. Nesse grupo eu ofereci um mastermind. Uma mente mestra, né? Uma espécie, chama Império, inclusive. A nossa meta é faturar 100 milhões até o final do ano. Em grupo. E é incrível, porque todo mundo não queria ficar de fora. Quando as pessoas não querem ficar de fora de algo, é porque elas querem pertencimento, elas querem segurança, elas querem fazer parte. Isso vende muito. E detalhe, esse é um produto de R$ 40.000. E as pessoas querem, não, eu não posso ficar de fora, meu Deus, eu tenho que entrar nesse negócio, etc e tal. Então, quando você atinge essa terceira camada, você tá vendendo sem vender. Não é você que tá vendendo, é a pessoa que quer comprar. Sacou? Então, esse é o drive principal, assim. Ah, não, vender é bom. Não, não. Melhor ainda é fazer a pessoa querer comprar. Nossa, se tivesse a virada de chave, né? Das pessoas. Aí só vem com estudo, né? A pessoa só estudando, convivendo com pessoas que pensam da mesma forma. Uhum. Que, cara, você é concursado, quem vai estar ali junto contigo? Quais são as pessoas que vão te aconselhar? São outros concursados, uma mentalidade mais fechada, mais conservadora. Agora, quando você tá trocando ideia com empresários, com quem tá em skin in the game, que quer prosperar e quer crescer, né, que tem ambição, o jogo é outro. É impossível, cara. O meio, ele influencia muito. Você acha que isso foi divisor pra você romper com o serviço público? Total, Você já andava com empresário? total. Eu já andava com pessoas, eu já tava buscando sobre isso. Inclusive, na época, lá nos Estados Unidos, eu conheci um cara chamado Wendel Carvalho. Tive a oportunidade de fazer uma mentoria individual com o Wendel Carvalho na época. Hoje ele não faz mais, né? Ele Mas é na top. época ele fazia. E assim, me abriu muito a mente. Porque o cara já tava anos-luz à minha frente, sacou? Então precisava desse mentor também de negócios, sabe? Um mentor para falar sobre, cara, o caminho é esse aqui, isso aqui, você forma um ecossistema. O cara que faz mentoria, ele não se ligou ainda nessa parada do ecossistema. Nossa. Acho que Sacou? tudo começa na mudança de mentalidade mesmo, né? Isso muda a mentalidade. Sua mentalidade mudou, agora pensa nas pessoas que estão ao seu redor. Tem que mudar essas pessoas também. Eu li Para alguma buscar coisa pessoas que têm a mentalidade respeito disso. Você parecida. tá sentado numa mesa com 5 pessoas. Se você tá se destacando, você tá no lugar errado. Tá na mesa errada. Tá na mesa errada. Tá na mesa errada. Caraca, Total. isso sobre o É. ambiente é muito cabuloso, porque geralmente
O servidor público só anda com servidor É. público. O cara é delegado, ele só anda com delegado e ele abafa. Ele, eu sou o pica, velho. Ele tem certeza que ele é Deus, né? É, exatamente. E eles se acham mesmo Deus, velho. É E um jogo de vaidade muito é um grande. jogo de Exato. vaidade muito grande, especialmente no serviço público, né? Quem tem humildade pra sair daquele nicho ali, né, e começar a andar com empresários, eles já começam a mudar completamente. Aí vai perceber o quão pequeno ele é. Exato. Porque as pessoas vão olhar pra ele e vão falar assim, mas tu ainda é delegado? O que tu tá fazendo lá, pô? Tu vai Exatamente. metido isso, entendeu? É isso. E ele é machi... E assim, só pra a gente deixar claro, nós não estamos falando mal de delegados. Nós não estamos falando mal de nenhuma Sim. carreira, de nada. Mas às vezes é um jogo de ego que tá envolvido ali. Até porque a gente nem pode fazer isso, porque o serviço público mudou a nossa vida. Total, cara. Né? E não- Total. seria Começou muita assim, incoerência, né? né? Exato. Começou assim, mas não necessariamente termina assim. Isso. Você escolhe. Sacou? Você escolhe, a vida é Exatamente. sua. É. Agora, já que a gente tá falando de serviço público, como é que era pra você, velho, conciliar tudo isso na época da Everest? Vamos voltar lá atrás. Quando você era servidor do STJ, você tinha que cuidar do marketing da empresa, se preocupar com os alunos, já era casado, tinha filha na época? Não. Não tinha Ainda filha não. ainda, né? A gente Ainda já não. sabe que ele chegava atrasado. É, Chega- chegava atrasado. Mas Chegava como atrasado. que era essa conciliação? Porque é uma realidade da grande maioria dos mentores. São Perfeito. policiais, auditores, né? E tem que Perfeito. conciliar com tudo isso. Perfeito. Como que você fazia pra organizar toda a sua agenda e Perfeito, executar cara. com tanta... Primeiro ponto, né? Eu chegava atrasado, né? Mas Uhum. nunca deixei de fazer um trabalho, um serviço, graças a Deus. Agora, o segredo pra essa parada é você entender que você precisa de um time. Você não vai dar conta de fazer tudo sozinho. Você vai ter que ter um time. Mas como que contrata sem ter dinheiro pra pagar? Ué, Como é mas que se você já é mentor, você já é uma tem- grana extra que tá entrando, Aham. porque você já tem a segurança Já do serviço tinha. público, Uhum. entendeu? Essa, inclusive, foi um dos pontos, assim, muito importantes na minha trajetória. Porque eu não precisava de R$ 1 da mentoria. Não precisava de R$ 1 da mentoria. Eu já tinha o meu salário. Eu continuei vivendo do meu salário. Lembra que eu falei que eu continuava morando na kitnet? Aham. Uhum. Hoje eu moro no Lago Sul. Hoje minha casa tem 2.500 metros quadrados. Mas depois de quantos anos? Comecei em 2016, sacou? Tudo que entrava na empresa era lucro, era reinvestimento. Mas você é visionário mesmo, porque pouco tempo. Não tem nem 2016, não tem 10 anos. 7 anos, É. 8 anos. Mas assim, isso foi uma coisa que eu entendi convivendo também com o empresário. Baixo custo, estilo de vida limitado. Não é porque eu tava ganhei R$ 100 mil, agora eu vou lá e vou meter um carro. Não, Uhum. eu segurava a onda. Segurava a onda total. Minha esposa, cara, me perturbou pra comprar um apartamento. Na época a gente morava no Gama, ela queria comprar um apartamento no Gama. Tipo, 1 ano depois, 2 anos depois, a gente mudou pro Noroeste. Ó o Diferença salto. gigantesca, mas foi necessário tempo. Então, eu vivia basicamente do meu salário, do serviço público, junto com a minha esposa. Investindo 100% na empresa. E Na da Everest. empresa eu reinvestia 100% da empresa. Ponto. Como é que eu consigo crescer? Ninguém cresce sozinho. Você precisa de time. Então, você vai ter que contratar. Isso é invariavelmente. Né? Por exemplo, dentro do nosso time tinha uma menina chamada Elô. A Elô fazia todo o suporte inicial com os alunos. Então, eu já não precisava mais fazer essa parada. Tinha outra pessoa. Tinha outra pessoa que cuidava da minha agenda. Entende? Então, eu fui delegando para pessoas, e a minha esposa também trabalhava junto comigo, que foi um baita suporte, até hoje é, minha sócia, na verdade. Então, assim, isso foi fundamental. Ela E ela já saiu do pe- serviço é a mesma público? coisa. que eu ia Saiu perguntar. primeiro do que eu. Ela saiu Foi? primeiro que você? Saiu primeiro do que eu. A mentalidade Não, dela ela então, é muito mais corajosa Tem do que trazer eu. ela Só pra aqui. ter casado É. comigo, imagina. Tem que trazer ela Corajoso. aqui, tem que trazer ela Vamos aqui. combinar. Então, agora que você falou de equipes, isso é outro ponto também crucial, né, na vida do mentor, porque, cara, fazer gestão de pessoas não é fácil. Como que Não. você fazia isso? Primeiro, que quando eu estava no serviço público, a minha equipe era bem reduzida. Só para aquilo que realmente não era core business. O que é core business? É aquilo que está no coração do negócio. Então, por exemplo, suporte ao aluno é o coração do negócio? Não é. Às vezes o aluno está com uma dúvida boba, tal, que outros 20 já tiveram também. Se você tiver uma pessoa para poder cuidar, para poder direcionar esse cara, acabou. Ele vai estar satisfeito, você está satisfeito, a pessoa trabalha contigo está satisfeita, né? Então, o primeiro ponto é esse. Entender o que não é core business e tá consumindo seu tempo. Isso você precisa delegar. Existem coisas que são importantes
e você não pode delegar porque exige a sua presença. Então, por exemplo, uma mentoria ao vivo. Cara, você é o mentor, é você que tem que estar ali, é você que tem que participar. Sacou? O aluno comprou de você, aquilo que comprou você de falou no você, início, né? entendeu? Então, velho, você tem que estar com o seu coração 100% ali, sacou? Agora, aquilo que não é tão importante, que consome teu tempo, aquilo que não é core business e consome teu tempo, tu precisa delegar. Precisa passar pra frente. Foi isso que você me perguntou? Foi. Foi. Eu até esqueci a pergunta. Não, Foi é isso, exatamente, mas- a parte da gestão dessas pessoas, né? Beleza, eu delego aquilo que não é o core business, né? Do negócio. Mas como que eu faço, depois que essa pessoa tá ali dentro, deleguei pra ela, como que eu faço pra gerir ela? Cara, isso aí foi uma parada que eu aprendi depois. Porque você vai errando, né? Você vai contratando porque você... Primeiro ponto. Você contrata porque você precisa. Tá errado. Você não pode contratar porque você precisa. Eu pensava muito assim, cara, tô precisando de uma pessoa no meu comercial pra vender, etc e tal. Ia lá e contratava um parente. Ia lá e contratava um amigo. Ia lá e contratava uma pessoa próxima, porque eu estava precisando. Isso é errado. Você não contrata porque você precisa. Você contrata porque a pessoa é boa. Isso foi uma outra virada de chave. Você tem noção, Marlon? Eu já tive 50 pessoas aproximadamente no meu comercial. No meu time comercial vendendo. Já pensou, mano, uma sala de 50 pessoas vendendo todo dia tua mentoria? Eu tive isso, Caramba. eu tive isso. Só que detalhe, quem carregava o piano era 3-4. 3-4 tinha uma performance em venda que representava a maior parte do faturamento. Os outros estavam lá, na verdade, só batendo tabela. E se tu quer ser grande, tu não precisa ter muita gente, tu precisa ter talento. Isso é uma coisa que eu Uhum. aprendi depois. Cara, talento muda o jogo. É game change. Entende? Então, assim, eu não contrato porque eu preciso, eu contrato porque a pessoa é boa. Eu não contrato porque ela precisa, eu contrato porque ela é boa. Tem grandes companhias listadas na Bolsa de Valores que tem vagas em aberto agora. Tem vaga em aberto. Vários carros que você imaginar, os caras têm vaga. Não tá faltando emprego no Brasil. Não tá. Exato, Tá eu concordo. faltando é gente competente, Qualificada. qualificada. E aí o cara vai lá e simplesmente contrata porque ele tá precisando. Ó, você vai perder muito, vai perder demais. Vou te dar um exemplo. Hoje, nós lançamos especialistas. Pra você tem uma noção, Marlon, a gente cobra 50 mil reais para fazer o lançamento de um especialista, mais 50% do faturamento que ela vai ter. Porra, é caro. Você parar pra dividir, divide um ano inteiro. A gente vai ficar mais de um ano junto, mas vamos pegar um ano. Um ano inteiro dividido por 5 vai dar 4 mil por mês, aproximadamente. 4 mil reais por mês, você contrata quem talentoso? Talvez um cara. E male. Agora você vai ter um time completo de marketing e vendas para fazer seu lançamento e que está comprometido 100% com o resultado, porque a gente também vai ganhar em cima do resultado. Então, isso vale muito mais do que você ter 10 pessoas mais ou menos. Sacou? Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. Então, a duras penas, eu aprendi essa parada. Eu preciso ter talento do meu lado. Preciso ter pessoas boas ao meu lado. Não é quantidade, é qualidade. E a qualidade você vai oferir através da competência, da qualificação dessa pessoa, do resultado que ela entrega. Porque às vezes o cara tem até um bom currículo, mas ele não entrega resultado. Resolveu o quê? Resolveu nada. E você delegou o marketing ou você mesmo Não. que fez? A gente sempre fez, como eu te falei, eu me apaixonei por essa parte. Se eu fosse mentor hoje, eu não ia nem querer saber disso. Eu ia querer saber o básico só para saber se tá certo ou se tá errado. Eu contrataria Eu uma. contrataria alguém que Ai. fosse muito foda pra fazer essa parada. E marketing, Marlon, é assim. Ah, o cara faz lançamento. Vou pegar o meu caso, faço lançamento. O cara faz lançamento. Vai ter o cara que não cobra nada pra fazer e vai cobrar 50% do lançamento, do resultado do lançamento. E vai ter o cara como eu que vai cobrar 50 mil. Ah, mas o fulano não cobra nada pra fazer o lançamento. Você cobra 50 mil? Como assim? É porque marketing é a mesma coisa de obra de arte. Tem obra de arte que vai valer 1 milhão, tem obra de arte que vale 100 reais. Mas as duas usaram o mesmo tipo de tinta. Mas o pintor faz toda a diferença. É muito diferente, cara. Não é porque fazem as mesmas coisas que o resultado vai ser igual. O trabalho criativo, a estratégia por trás, muda todo o jogo. Muda todo o jogo. Ô, Vinícius, o que que você acha que foi assim, o ponto de virada mesmo no seu primeiro lançamento, que já foi um sucesso no primeiro? O que que você acha que vocês fizeram ali que... Cara, eu não sabia que era isso, tá? Mas hoje eu entendo que é exatamente a estratégia que a gente usa em todos os nossos lançamentos, que a gente chama de lançamento checkmate. São 7 passos.
7 coisas fundamentais para esse lançamento checkmate. Primeira coisa no lançamento checkmate é o mapa 3D. Quando a pessoa vai fazer um lançamento, ela não faz um lançamento baseado em quem ela está falando. Ela faz um lançamento baseado nela. Isso é um erro muito grande. A gente entendeu isso. A gente precisa entender, primeiro, fazer um mapa 3D. O que é um mapa 3D? O mapa 3D é entender de forma profunda os medos, as dúvidas, as dores e os desejos. Mapa 3D, então, se resume a dores, dúvidas e desejos. Eu vou fazer um mapa e eu vou desenhar quais são as dores do meu avatar, da minha persona. Quais são os desejos dela e quais são as dúvidas dela. Por exemplo, eu tenho uma pós-graduação em marketing digital, é da nossa agência. Essa nossa pós-graduação, ela ensina basicamente tudo sobre marketing digital. Mas para pensar, quantas pessoas existem dentro do marketing digital, que têm interesse em marketing digital? Existem pessoas que já faturam acima de 100 mil reais. Existem pessoas que ainda não faturam nada. Existem pessoas que já têm produto e faturam alguma coisa. Existem pessoas que não têm produto, mas querem faturar. São várias pessoas. Primeiro eu entendi para quem eu quero falar. Quando eu determino uma única pessoa, eu consigo falar mais acertadamente e tocar o coração dela. Lembra daquilo que a gente falou dos 3 níveis? Racional, emocional, reptiliano? Quando eu determino a pessoa, eu consigo tocar mais forte no emocional dela. No vídeo da Gabi, que foi um vídeo fora de série, ela começa o vídeo falando assim, ó, magra demais, muito delicada, polícia não é o seu lugar. Essas palavras foram muito duras pra você? Foi exatamente isso que eu passei. Mas tinha um detalhe, eu havia decidido ser policial. Cara, eu lembro de todos os detalhes porque fui eu que criei toda essa copy, né, toda essa narrativa. Ela tá falando pra quem? Pra uma mulher que quer ser polícia. Ela não tá falando pra um homem que quer passar na polícia, ela tá falando pra uma mulher. Qual que é o resultado disso? Conecta, porque a pessoa fala assim, é isso que eu tô passando. É isso que eu tô sentindo. É exatamente isso que eu vivo todos os dias aqui na minha casa. Ninguém me apoia, ninguém fala que eu posso ser tal, etc. Você tocou o coração dela. Sacou? Então, o primeiro ponto é o mapa 3D. Você precisa entender quais são as dores, as dúvidas e os desejos. Pro nosso marketing digital, a gente entendeu que a nossa persona, o nosso público-alvo era o cara que queria ganhar grana através do marketing digital com liberdade. O cara que tem ambição. O cara que já sabe que marketing digital funciona. Para gravar o nosso vídeo de anúncio, por exemplo, a gente foi para Dubai. Nós fomos para Dubai para gravar o vídeo. Por quê? Quando o cara vê Dubai, o cara vai falar, porra, é isso aí que eu quero ver. Lembra que a pessoa compra você e não o seu produto? Sim. Então o cara já tá me comprando ali na hora, sacou? Então, primeiro passo do lançamento de checkmate, o mapa 3D. Segundo passo, ponto de contato. Ponto de contato. Você precisa ter vários pontos de contato para a pessoa fazer uma compra de você. O que é um ponto de contato? Ponto de contato. Imagina o seguinte, a gente tá gravando um podcast aqui agora. Quantas vezes essa pessoa vai me ver na timeline dele? Quantas vezes ele vai ter um ponto de contato comigo? Ele vai me ver no YouTube, ele vai me ver no Instagram? Quantos anúncios ele vai ver de mim? Existe um estudo nos Estados Unidos que diz que para a pessoa comprar de você, ela tem que ter 7 pontos de contato. Ela tem que ter te visto 7 vezes. Porque se você olha essa xícara e ela tá aqui pela primeira vez, você vai estranhar. Se ela tá aqui pela segunda vez, você vai falar, ué, mas aqui de novo? Se você ver essa xícara 7 vezes aqui, você vai achar que ela é nativa daqui. Você não vai mais estranhar. Você vai, não, legal essa xícara, gostei dela. Você vai começar a ter afeição por isso. Por quê? Isso é comum na sua rotina. Sacou? Então você precisa ter vários pontos de contato. Você usava várias redes na época? Não várias redes, mas vários anúncios. Diferente. Vários anúncios diferentes. Pra esse cara enjoar de me ver. Porque se ele me ver bastante, ele vai me ver como um rosto comum, assim, Familiar. familiar. Cara, eu já vi, eu gosto desse cara. Entendeu? Eu gosto desse cara. Já vi ele aqui várias vezes, etc e tal. Inconscientemente falando, tá? Inconscientemente falando. Então, segundo ponto do lançamento de checkmate, pontos de contato. Você precisa ter isso. Segundo ponto. Terceiro ponto, você tem pontos de contato? Terceiro ponto, agora você precisa do engajamento do mentor. O mentor tem que engajar com as pessoas. E esse aí que eu acho que é uma objeção, uma E uma dor, dificuldade, né? uma dor, exato. Pois é, se esse cara ele não tem engajamento com essas pessoas, significa que ele tem baixa conexão. Se ele tem baixa conexão, ele tem baixa confiança. Se ele tem baixa confiança, ele tem baixas vendas. Você vai engajar com um único propósito, que é gerar o quê? Confiança nas pessoas.
Primeiro você engaja, você vai gerar conexão. Da conexão, as pessoas vão começar a confiar mais em você. Ninguém compra só porque é bonito. As pessoas compram porque elas confiam. Então o engajamento do mentor ele é fundamental. Pode ser um público frio. Se você chegar nesse público frio, fizer esse engajamento, essa conexão e inspirar confiança, você vai vender bem. Pode ser o Zezinho, começou agora, 1.000 seguidores, vai vender bem. Vai vender super bem. Tem um especialista que ela faturou 600 mil reais só nessa sacada. Você vai olhar o Instagram dela lá, tem 1.700 seguidores. Caramba. Caraca. 1.700 seguidores. Sério? Doideira, pô. Doideira. Então tem que ter esse engajamento com o mentor. Então o número de seguidores não diz nada, né? Não, Influencia. não. Assim, o número de seguidores hoje, ele é visto como fonte de autoridade. Então o cara tem lá 100 mil seguidores, pô, esse cara aqui deve ser um cara bom. A gente automaticamente já pensa assim. Mas isso não determina resultado. Não determina. E muitas vezes que o mentor, ele tem mais de 100 mil seguidores, ele tá ali jogando um jogo de salto alto, ele vende pouco. Ele vende pouco. O que é o jogo de salto alto? Ah, não vou ficar falando com as pessoas. Ah, não vou ficar respondendo, não vou ficar, né? Cria essa distância. Distanciou, já era. Distanciou, perdeu a confiança. Caraca. Perdeu a confiança das pessoas. Isso aqui não foi um podcast, né? Isso aqui foi uma aula. É, ele nem Ah, terminou, porque ele ainda parou no terceiro, né? Ainda falta É. eu. Quarto passo, né, que a gente vai chamar do lançamento checkmate, a gente vai colocar aí uma parada chamada lead scoring. Essa já é uma parada mais técnica, mas é assim, game change. O cara que aprende a fazer o lead scoring, ele vende muito. Por quê? Quando você faz um lead scoring, é como se cada pessoa que chega na sua base, ela vai ganhando uma pontuação. Quanto maior a pontuação, maior é a chance dessa pessoa fechar. Se ela tem uma pontuação baixa, é porque você vai fazer poucas vendas. Se a gente consegue fazer com que as pessoas vão ganhando uma pontuação, a gente vai conseguir fazer um melhor lançamento. E como que as pessoas vão ganhando essa pontuação? Principalmente com a conexão. Então vamos imaginar o seguinte, a gente está fazendo um lançamento. Esse lançamento ele tem 1.000 pessoas cadastradas, por exemplo. Dessas 1.000 pessoas cadastradas, 500 pessoas responderam um formulário. Todas essas 500 que responderam o formulário ganham uma pontuação. De responder o formulário, depois a gente gera um e-book, por exemplo. Dessas 1.000 pessoas que cadastraram, 300 baixaram o e-book. Recebem mais uma pontuação. De responder o e-book, depois tem, sei lá, uma aula fechada. Essas pessoas que participaram da aula fechada recebem mais uma pontuação. Depois você vai fazendo o traqueamento disso tudo. De 1.000 pessoas, 150 estão com a nota máxima. Essas 150, a probabilidade de fechar é 75%. Tá vendo? Isso. As que estão contribuindo. As que estão se conectando, né? Vamos chamar assim. Uhum. Quem está se conectando vai automaticamente ganhando mais notas e a probabilidade dela fechar é muito maior. Uhum. Então, o meu objetivo dentro do lançamento não é fazer a venda. Contrário de que muitos mentores fazem, né? Não, vou fazer esse lançamento, vou arrebentar de ganhar dinheiro. Não. Meu objetivo é fazer com que a maior parte do público ganhe a maior nota de score possível. Porque se eu atingir esse lead scoring aqui, o meu resultado de venda vai ser uma consequência. Sacou? E não um objetivo. Por isso que o lançamento ele tem que ser pensado em fatias, em etapas. São várias etapas. A cada etapa tem que ter uma nota de lead scoring. E você acha que o mentor ele deve fazer quantos lançamentos no ano assim? Você acha que isso é muito Quantos ele dá subjetivo? Se conseguir fazer um a cada 2, 3 meses? Cara, na época que eu lançava, por exemplo, eu fazia um lançamento por semana. Um lançamento por semana. Por turmas, por concurso? Mas Como é que eu você fazia por concurso. Então, por exemplo, essa semana eu estava lançando polícia. Semana passada eu lancei Secretaria de Educação. Na outra semana eu estava lançando TJ. Caraca, mas aí pra fazer um lançamento por semana você tem que estar muito bem estruturado, né? Mas você tem que ter time, né? Foi o que eu falei. Ninguém fica grande sozinho. Você quer crescer, você tem que ter time, você tem que ter equipe. Porque um por mês eu acho que a galera já... Já é um gasto mesmo, assim, um né? gasto de tempo e energia muito grande. Isso, em Mas todos os aí é sentidos aquela o gasto. história. Se você se concentra na parte que você é bom, Que é a mentoria. que é a mentoria, que é a conexão com o público, porque o papel do mentor é esse, é se conectar com a galera, o resto você vai delegando e supervisionando, o negócio não fica tão pesado. No nosso caso, por exemplo, nós somos agência, a gente cuida de toda a parte do marketing, de toda a parte das vendas. Então o cara vai se preocupar com o quê? Criar conexão.
O vídeo eu vou gravar, o texto a gente vai fazer, a gente que vai editar, a gente vai fazer página, a gente vai verificar se a página tá boa ou tá ruim, a gente vai fazer o tráfego, se o tráfego tá bom ou tá ruim, a gente que vai avaliar o lead scoring, se tá bom ou se tá ruim, propor as melhorias, etc e tal. O especialista vai se concentrar naquilo que ele é bom. Mas aí, nesse caso, por exemplo, aí não seria um perpétuo, então? Em vez Pode de fazer, né, um lançamento... Pode ser também. Mas entenda o seguinte, lançamento é um canal de vendas. Perpétuo é outro canal de vendas, são coisas diferentes, sacou? Uhum. Então, o lançamento eu tenho um pico de vendas, explosões de vendas, mas nada impede que eu esteja vendendo todos os dias. Perpétuo. No perpétuo. E a venda direta? O que você chama de venda direta? Aquele time comercial ali de 50 pessoas vendendo. Amo. Cara, eu sou apaixonado nisso. Eu acho que quando você tá num nível de negócio onde o seu produto já tá validado e etc e tal, isso é lindo. Roda muito bonito. Só que, mais uma vez, aí você vai precisar de alguém para coordenar esse time comercial, né? Para poder avaliar o que está sendo feito, o que não está sendo feito, quais são os gargalos, o treinamento desse time comercial. Show. Tudo vai se resumir a braço. A time. Vinícius, qual a dica que você daria hoje pro cara que acabou de passar no concurso, já acabou de abrir o Instagram, não tem muita audiência, quer começar a dar mentoria e tá disposto a chegar no nível que você chegou? Qual a dica que você daria? Comece antes de estar pronto, meu amigo. Tem que começar, velho. Tem que começar. Já tem que começar a vender mentoria, querendo ou não, no bairro onde ele mora, nos lugares que ele frequenta. Ele vai ser visto como autoridade. Ele tem que aproveitar isso, sabe? Ele tem que fazer, pronto, essa é uma dica matadora. Ele tem que fazer o que os grandes não estão dispostos a. Por exemplo, um grande não está disposto a estar num grupo de WhatsApp com os alunos. Esse cara, às vezes, tem que estar disposto a fazer isso. Responder direct. Responder direct, dar uma atenção especial. Cara, eu lembro de uma coisa que tu fez comigo, eu te mandei mensagem no direct, tu me respondeu em vídeo, velho. Aquele ali ficou marcado. Foi mesmo? Tu mandou um vídeo. Eu falei isso pra galera. Acho que eu falei pra galera da Tutor, né? Tu me mandou um vídeo me chamando pelo nome. Eu falei, cara, esse moleque é diferente, velho. Porque Legal. tu pegou e me chamou pelo. Fala, Marlon, beleza? E aí, como é que tá? Aí depois eu mandei, tu mandou outro vídeo. Legal. Caraca, cara, isso é Isso tem quantos anos? Ah, isso aí foi em 2017, 18. Doideira, hein? E tu tava no pico. O Everest Olha tava só. no pico. A gente tava começando a Tutor. Legal, cara. E hoje, quantas pessoas estão dispostas a fazer isso? Cara, Às vezes pouquíssimos. o cara fala bem assim: ah, eu tenho 10 alunos, eu não consigo crescer. Você vai olhar no direct dele, tem 50 pessoas que mandou mensagem pra ele, ele nunca respondeu nem o que é a mentoria dele. É doideira. É muito dinheiro na mesa. É muito dinheiro na mesa. Às vezes o cara tá preocupado em ter mais seguidores e ele não consegue responder os seguidores que ele já tem. Cara, eu acho esse lance dos seguidores tão vaidade. Cara, as pessoas mudam, Marlon, por dois motivos. Elas mudam por dinheiro e por seguidores. Eu vivi isso na prática, assim, com vários especialistas, inclusive. O cara tá lá, não tem nada, etc e tal, tá passando maior sufoco, a gente faz o lançamento, o cara ganha grana, mudou. Virou uma estrela do rock agora. Ninguém pode nem tocar. Eu sei exatamente Parece o que que é pra passar no chão a gente tem que lamber o chão pra pessoa passar. Entendeu? O tratamento dela mudou completamente. E essa questão de seguidores, do mesmo jeito. Ela acha que agora ela é Deus por ter não sei quantos seguidores. É um amigo. Por favor. O que importa, na verdade. Eu já vi, cara, acontecer comigo. Tipo, a pessoa mora num lugar pior do que o meu, tem um carro pior do que o meu, tem uma vida pior do que a minha. E acha que eu tenho que, sabe, tratar ela... Bajular. Ixi, Maria, tá Mas doido. tem o ego, o jogo do ego é muito grande. É grande demais. Então, se o cara tá começando e ele tá com sangue no olho, tem que fazer o que o grande não tá disposto. Véi, se fizer isso, a conta fecha. A conta fecha. Se dedicar aos alunos, responder direct, dar aquela atenção especial. Sabe? Ó, eu tô contigo. Segura na minha mão aqui que a gente vai junto nessa parada. Velho, dá certo. Não tem como. É impossível dar errado. Impossível. De verdade. Caraca, que aula, hein, tu? Que aula de marketing. Cara, já tô com a thumb aqui na cabeça já. Vini, não tenho palavras pra descrever a minha gratidão Tamo junto, meu pra amigo. você aqui. Cara, foi uma aula mesmo. Tamo junto. E se a galera Bate-papo tiver muito gostado, legal. né? Comenta aí, marca aí, faz alguma coisa, Compartilha pelo amor de aí. Deus, né? Manda nos grupos, manda pra família, manda pra todo mundo, porque assim, cara,
Você traçou uma jornada que eu acho que é o sonho de todas as pessoas. Passar no concurso, abrir um negócio, crescer esse negócio e transformar a vida da família, né? Eu acho que isso é um sonho de todas as pessoas, só que poucos delas estão dispostos a pagar o preço, né? E aí, Verdade. pra gente finalizar essa questão de pagar o preço, conta pra gente como que você fez para se desenvolver como você se desenvolveu, como que você, quais cursos que você fez, com quem você se conectou, como que você fez para chegar até aqui? Cara, vamos lá. Uma das coisas que eu acho que é fundamental para quem quer crescer é estar próximo de pessoas que estão no nível que você gostaria de estar. Só que para você fazer isso, você não vai conseguir fazer isso de uma forma tão orgânica. Talvez você tenha que pagar para isso. Então, por exemplo, uma coisa que me abriu muito os olhos assim foi, por exemplo, fazer a mentoria com o Wendel Carvalho de forma individual. Eu fiz parte de Que masterminds, foi muito caro, eu acredito. muito caro. No mastermind, por exemplo, que eu participei, eu paguei 50 mil. 50 mil reais para fazer parte do mastermind. Né? Hoje tá muito mais caro, mas quando eu Uhum. paguei era 50. E já era muito E caro. já era muito dinheiro. Para mim, para minha realidade, como assim? Eu vou gastar 50 mil para ficar próximo desse cara? Só que ele tinha uma visão completamente diferente. As pessoas que faziam parte desse grupo também já estavam num outro patamar. Então conseguiam me dar sacadas, etc e tal. Então, estar em ambientes com pessoas que você quer chegar naquele mesmo patamar, fundamental, cara. Fundamental. Da mesma Ambientes e forma que um pessoas, né? dia você estudou para concurso público, agora você também tem que estudar para negócio. E se conectar, porque a chave que você precisa tá sempre na mão de outra pessoa. Às vezes é um gatilho, né, que É uma muda tudo. sacada. É Ah, um a Tutori foi detalhe. uma sacada. A Tutori foi uma sacada, velho. O cara chegou e falou assim: cara, por que que vocês estão vendendo para alunos? Sendo que a dor que vocês queriam resolver é a dor do Marlon, que era mentor e queria atender mais alunos. Cara, a gente, um ano batendo cabeça tentando Pois vender é. para alunos. Com essa sacada de 30 segundos, cara, mudou todo o Mudou o nosso jogo. negócio. É isso. Então, você tá no ambiente certo, com as pessoas certas, cara, é fundamental. E você estudou Fundamental. marketing, tráfego, Tudo, estudou tudo isso? tudo. Eu me apaixonei por isso, né? Então, eu estudava porque eu gostava, né? De entender Uhum. como é que funciona e o tráfego e a copy e o vídeo. Cheguei aqui no podcast hoje, fui perguntando das câmeras, iluminação, fui perguntando de tudo, porque eu sou apaixonado por isso, cara. Apaixonado. Paixão é É. um dos pontos também fundamental, né? É. Você ter paixão pelaquilo que você faz. É o Ikigai, né? Já viu o Ikigai? Ikigai é você fazer o que você ama, ser pago por isso, as pessoas precisarem e tem uma outra coisa lá. E acho que é a paixão, né? Enfim. É o Ikigai. Você faz tudo aquilo que seu coração canta. Mais É. alguma, Arthur? Não, acho que é só isso mesmo. Só agradecer, Só né, agradecer, de verdade. Vinícius, por essa aula. Foi uma Essa- Tamo aula junto. de marketing aqui hoje. Obrigado demais. Obrigado. Com certeza a gente vai estar chamando você para outros eventos, em outras edições também do TutoriCast. Muito obrigado, meu caro. Tamo junto, Tamo meu querido. junto. E você que ficou com a gente até o final, não deixe de compartilhar esse vídeo, comentar, curtir e se inscrever no nosso canal. Até o nosso próximo TutoriCast. Um abraço, pessoal.